Boa tarde, bem-vindos a esta sessão da Central-Med de Sensibilização para o regresso ao trabalho, onde vamos procurar esclarecer as dúvidas que os nossos clientes nos submeteram através do mail info.covid@centralmed.pt. Temos connosco um painel dividido por especialidades e que vai tentar, da melhor forma possível, numa linguagem que todos possamos entender, esclarecer as dúvidas que todos nós temos, agora com esta dinâmica de informações que temos recebido nos últimos tempos, de forma a otimizar o melhor possível aquilo que é o regresso da economia dos nossos clientes, especialmente àquilo que é as suas atividades normais de trabalho. Eu vou começar por passar a palavra já à Filipa Santos, que é a nossa responsável de serviços clínicos, que tem estado até a liderar aqui um bocadinho a nossa operação Covid-19 e a liderar aqui a Task Force, que eu penso que tem acompanhado aqui os nossos parceiros. E aqui a nota que queríamos começar é, de facto, estamos aqui à beira de começar, as autoridades têm-nos sinalizado que podemos em breve esperar a recuperação de alguma atividade económica. O que é que, em geral, devem ser as preocupações dos nossos parceiros? Como é que tu vês aqui o desenrolar da coisa, em forma geral? Boa tarde a todos. Antes de mais, antes mesmo de começar por esse ponto, eu gostaria de fazer um breve enquadramento. Portanto, se todos se recordam, houve a declaração da pandemia a 11 de março pela Organização Mundial da Saúde. Logo de seguida tivemos a declaração do estado de emergência pelo governo português, pelo Estado português, e, portanto, uma série de medidas foram tomadas, medidas essas que, obviamente, proporcionaram a que não houvesse uma propagação do vírus, nem existissem um grande número de mortes, ou pelo menos um número de mortes tão elevados como ocorreram em outros países, como sabemos. Neste momento, aquilo que nós sabemos e das informações que têm sido vinculadas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente através dos boletins epidemiológicos, é que o número de novos casos continuam a aparecer, portanto ainda não temos um decréscimo do número de novos casos, mas este número de novos casos diário está estável, apresenta-se estável, por um lado, e por outro lado o número de óbitos tem vindo a decrescer face ao número de recuperados. E, portanto, nesse sentido, nos últimos dias, tanto as entidades competentes como a própria comunicação social têm vinculado que nos próximos dias, muito possivelmente, começaremos então o regresso ao trabalho, embora este regresso ao trabalho terá de ser feito de uma forma faseada. Aquilo que eu queria chamar a atenção numa primeira fase é que, efetivamente, se tal acontecer, porque nós ainda não temos a confirmação concreta de que isto possa ocorrer a partir de 4 de maio, mas se efetivamente a 30 de abril nós tivermos a confirmação de que a 4 de maio algumas medidas restritivas vão ser levantadas, isto não é sinónimo de que nós tenhamos menos comportamentos de segurança. E, portanto, aquilo que se preconiza que irá ser realizado é um levantamento das medidas restritivas, mas por fases. Portanto, aquilo que nós temos vindo a ouvir, ainda nada em concreto, será que o levantamento será de uma forma gradual, com uma cadência que se espera que seja de forma quinzenal e que, portanto, numa primeira fase, se abrirmos agora no início de maio, volto a dizê-lo, será primeiro a pequena superfície, portanto as lojas de rua de pequena superfície, depois as de maior dimensão e só por último as grandes superfícies. E, portanto, neste sentido, o que é que tem que acontecer? As organizações, as empresas têm que tomar comportamentos de segurança. Portanto, acima de tudo está a saúde e a segurança de todos nós. Nós, clientes, nós, trabalhadores, nós, prestadores de serviços, portanto, toda a gente que contacta e toda a gente que irá para a rua a partir dessa altura. E, nesse sentido, as empresas têm, com certeza, os seus planos de contingência. Se não têm, devem pensar rapidamente em ter esses planos de contingência. As empresas que têm esses planos de contingência devem adequá-los à realidade atual. Muita informação saiu desde dia 11 de março. Essa informação está vinculada em várias plataformas, inclusivamente no nosso microsite, que eu convido toda a gente a conhecer se ainda não conhece.
E, portanto, é importante que as empresas façam e implementem esses planos de contingência. Os planos de contingência têm que ser do conhecimento de todos os trabalhadores, porque todos os trabalhadores são parte integrante. Todos os trabalhadores têm que conhecer todas as etapas do plano de contingência. E, portanto, aquilo que eu sugiro será mesmo que antes que as portas se abram, independentemente do dia em que isso aconteça, que todas as pessoas tenham o acesso a sensibilizações relativamente ao plano e que tirem todas as dúvidas que necessitem, de forma a que quando vão trabalhar saibam o que têm que fazer em todas as etapas. Pronto, Filipe, eu penso que já nos ajudaste aqui com algumas informações, ou seja, nós já ficamos aqui com um panorama, pelo menos de que a abertura vai ser progressiva, não é? E não vai ser para todos os setores em simultâneo, nem sequer para todo o tipo de estabelecimentos, não é? Exatamente. Poderá haver aqui uma segmentação até por dimensão. Agora diz-me uma coisa, é expectável que todos os colaboradores acedam, ou seja, mesmo que um estabelecimento médio ou que esteja dentro dessa métrica que o Estado vai autorizar que abra, é expectável que haja uma recuperação total do estabelecimento, do número de pessoas dentro do estabelecimento? Da mesma maneira que as atividades vão ser reabertas de forma faseada, as próprias empresas também têm que pensar, a nível de colaboradores, que se faça a sua reintegração de forma faseada. Portanto, neste momento, aquilo que nós sugerimos é que todas as pessoas que estejam a trabalhar em teletrabalho, em regime de teletrabalho, assim continuem a fazê-lo. Portanto, só as atividades que são consideráveis e imprescindíveis dos trabalhadores estarem fisicamente nos locais de trabalho é que devem ir. Portanto, nessas condições, a própria organização tem que pensar numa reestruturação até de onde colocar esses trabalhadores, porque pelo facto, por exemplo, de só 1/3 dos trabalhadores ir trabalhar, não quer dizer que esse terço dos trabalhadores fique todo, por exemplo, centrado numa única sala de trabalho. Portanto, têm que ser distribuídos por várias salas de forma a garantir as condições de segurança. Portanto, será sempre, ou sugere-se sempre que seja de uma forma faseada. Portanto, aqui, neste momento, enquanto não houver digamos assim, normas ou regras muito específicas, Sim. aqui o tema deve ser, ou seja, a prioridade deve ser a segurança, e a saúde, deve ser essa a nota, não Exatamente. é? Diz-me uma coisa, se calhar esta pergunta até é mais dirigida para a Vânia, que é a nossa responsável aqui, a nossa especialista de segurança no trabalho. Vânia, ajuda-nos aqui a perceber um bocadinho como é que, a nível das regras nos estabelecimentos, nós temos ouvido muito falar da desinfecção e de toda a limpeza dos estabelecimentos, não é? E mesmo da interação entre o cliente e o colaborador que esteja a atender essa pessoa. Já existem algumas orientações nesse aspecto? O que é que eu posso fazer para preparar a minha empresa ou o meu estabelecimento, caso tenha atendimento ao público, para esta realidade? Os estabelecimentos das várias áreas vão abrir de uma forma progressiva e atendendo ao espaço, à dimensão, ao fluxo que é o normal de clientes, temos de ter em consideração aqui alguns fatores. Existem já várias orientações, várias normas que a DGS já facultou relativamente aos lares, às farmácias, mas aos negócios, aos estabelecimentos que não podiam estar mesmo fechados. Esses já têm regras próprias. A Central Med já emitiu documentação com apoio clínico, com apoio técnico, para todos os nossos clientes nessas vertentes. Passando aqui um bocadinho então à parte mais comercial aos estabelecimentos mais comuns, ou seja, mais comuns. Um exemplo de um estabelecimento que tivesse fora desta primeira linha, digamos assim, ou seja, que agora se tenha de readaptar. Sim, a minha preocupação maior passa mesmo pelos gabinetes de estética, pelos cabeleireiros, porque as pessoas estão confinadas há tanto tempo dentro de casa que passa mesmo, já não conseguem mais se ver naquelas situações, e o meu conselho para os cabeleireiros seria fazer sempre por marcação. É imprescindível. Tudo por marcação, não ter a porta aberta a todos, não pode ser. De forma a que isto também se evite aqui um bocadinho a propagação do vírus, conter ao máximo possível. Portanto, sempre que existe essa marcação,
o cabeleireiro, o gerente, fazer sempre a recomendação de trazer uma máscara. É importante, mesmo muito importante, porque só assim é que se consegue conter mais esta situação. Tu achas que poderia ser uma boa medida, ou um bom conselho para darmos aos nossos clientes, tentarem estocar eles próprios algumas máscaras destas mais Sim. descartáveis? Ou seja, Sim. para que caso o É cliente... fundamental tanto o cliente entrar no estabelecimento com uma máscara, como que a pessoa que está a receber usar uma máscara e, na minha opinião, mediante das coisas, mediante das situações, mediante das dimensões dos balcões, mediante o fluxo de pessoas, colocarem ou não as proteções em acrílico. Porque nem em todos os negócios, nem em todos os estabelecimentos, a proteção de acrílico é funcional, que é mesmo assim. Por exemplo, numa florista, num balcão de atendimento, é impensável pôr-se um acrílico. É impensável, vá, adiante. Adiante. Não será o mais viável. Eu acho que a pessoa que está a atender, se estiver a máscara devidamente colocada e uma viseira, e o cliente em si, quando entra de trazer a máscara, a proteção, acho que se consegue ter aqui o melhor dos dois mundos. Enquanto, obviamente, não sair uma legislação mais apertada neste sentido, ou mesmo uma obrigação. Está bem? Perfeito, Estamos a partir só de uma recomendação. E diz-me uma coisa, noutro tipo de recomendações, a forma como as lojas hoje estão arrumadas, ou seja, vai haver necessidade de haver mais espaço de circulação dentro da loja? É importante garantir as distâncias, o distanciamento social, as distâncias entre pessoas. Isso é fundamental para o combate ao Covid, como já está referenciado em inúmeros locais. Criar fluxos à entrada do estabelecimento, colocar uma informação que só é admissível uma pessoa de cada vez ou 2 pessoas no máximo. Já existe estabelecido que para 100 metros quadrados só se poderá ter 4 pessoas para além dos funcionários da empresa. É preciso ter atenção a estes pormenores, porque realmente o distanciamento é a melhor arma que nós temos contra o vírus. Ok, portanto, quem tem neste momento possibilidade de ter mais espaço dentro dos estabelecimentos fica a ganhar, não é? Entre aspas, quer dizer, Sim, tem mais facilidade? A maior parte dos estabelecimentos, como nós sabemos, muitas vezes é só 50 metros quadrados, portanto aí tem que ser mesmo alguma atenção. Quanto mais informação estiver disponível no estabelecimento, só entra uma pessoa de cada vez, as pessoas compreendem, as pessoas aguardam e isto tem tudo, caminhamos todos num caminho para isto tudo voltarmos a uma normalidade que não sei se vai acontecer nos tempos mais próximos, não é? Outra situação muito importante é a questão da desinfecção das instalações e as questões da limpeza. Sempre, para já não falar da etiqueta respiratória, da lavagem das mãos, que é fundamental. Passa também pela limpeza das superfícies de toque, no caso dos balcões, dos multibancos, das maçanetas das portas, tudo o que é superfície de toque entre cliente nos estabelecimentos comerciais deverá ser limpo e desinfetado consoante a entrada dos seus clientes. Deixa-me pôr aqui, penso eu, como utilizador, e acho que todos nós, tem havido uma dinâmica de informação muito grande, ou seja, mesmo, e é natural, todos nós entendemos que isto é um desafio novo, não é? Sim. E, portanto, mesmo as autoridades não têm muitas vezes as respostas mais garantidas, não é? Falou-se de soluções de vinagre, falou-se de soluções... Quer dizer, tem-se falado de muita coisa e há muitos rumores, há muita coisa a ser falada. Sim. Existe alguma orientação que nós possamos dar ao nosso cliente daquilo que é o nosso conhecimento técnico, do melhor que ele pode fazer para de facto, desinfetar o seu estabelecimento? É sim, o vinagre não é, Carolina? O vinagre não é uma solução desinfetante. Isso é um mito urbano, digamos assim. O que é que se pode utilizar para a desinfecção? É assim, antes de partir para uma desinfecção em concreto, terá que sempre partir para uma lavagem com um detergente absolutamente normal, com água quente. Passar e só no fim fazer então uma desinfecção com uma base alcoólica, ou então o álcool a 70 graus, ou... Porcento, sim, peço desculpa. Graus, já estou na química. 70 graus, ou então com uma solução de lexívia, mas com uma diluição de ou seja, uma dosagem de lexívia para 49 de água. Okay. Isto é importante. E não fazer, por favor, a mistura da lexívia com amoniacal, passa para publicidade, ou sonazol, porque isso é das piores coisas que se pode fazer para a nossa saúde. Já não basta bem o vírus,
quanto mais ainda ter uma intoxicação por causa destes produtos químicos. Estas receitas novas, ainda, além de não ajudar, ainda podem prejudicar, na verdade, podem complicar, sim. Também existe uma receita com água oxigenada, que por acaso ontem consultei o Instituto de Medicina Tropical, onde vem lá explicado as dosagens que devem ser feitas como produto para desinfecção para o Covid. Ok. Está bem? Ok. Também, depois para passarmos para aqui para o caso prático da restauração e dos restaurantes e tudo mais dessa indústria, tenho visto também, nos hospitais está executado, mas que a possibilidade de estabelecer fluxos diferenciados, ou seja, se eu puder ter, ou no meu restaurante, ou na minha loja, um caminho para quem entra diferente do para quem sai, isto pode ser uma solução? Isto é uma otimização? Pode ser uma solução, é uma otimização, mas tendo em conta o panorama ou o conhecimento que eu tenho das lojas, daquilo que eu conheço, é praticamente impraticável, porque as lojas ou os restaurantes, certo, há restaurantes de grandes dimensões, há lojas de grandes dimensões, mas a grande maioria são lojas pequenas, portanto daí a minha indicação ou a minha opinião de se colocar informação que só uma pessoa de cada vez ou 2 pessoas no máximo nessas situações. Ok, perfeito. E nos restaurantes como é que vai ser, Carolina? Como é que obviamente que tratando-se também de cozinhas, de manipulação de alimentos, há aqui um potencial maior, tem que se ter um cuidado adicional, ou as regras que hoje existiam já no HACCP já eram suficientes, na maior parte dos casos? Antes de mais, muito boa tarde. Eu gostava, antes de responder à sua pergunta, gostava de puxar aqui um bocadinho na continuidade daquilo que a Vânia fez, da questão da higienização. A maioria dos clientes, ou desde que compram com a legislação, desde que compram com a legislação, devem usar detergentes e desinfetantes apropriados. Devo indicar que todo o equipamento foi completamente desinfetado, todos nós limpámos as mãos antes com álcool gel, portanto, mesmo aqui, e estamos, como vê, à distância segura, apesar de nós termos um microfone para cada um por questões técnicas, estamos a partilhar o microfone, mas não estamos a partilhar vírus nem coisas parecidas, está tudo dentro das normas, ok? Força, Carolina. Peço desculpa por essa interrupção, então, puxando um bocadinho que a Vânia tinha dito, é de salientar que os estabelecimentos que já usem produtos o que seria recomendado seriam produtos homologados para a área em questão, que devam continuar com o uso desses desinfetantes e com o uso desses detergentes. Minimizar ao máximo o uso de detergentes domésticos ou detergentes que não sejam tão adequados ou que não tenham uma dosagem tão correta. Porque certamente esses detergentes que já utilizavam antes desta situação serão os mais indicados até ao que temos conhecimento. O que eu gostava também de reforçar é que, sobretudo aqui na área da restauração, que é uma área bastante sensível, aquilo que se é verdade hoje, amanhã pode ser diferente e pode estar sempre sujeito a alterações, e nós estamos de encontro a isso e vamos vendo diariamente as atualizações que chegam. Nomeadamente nos casos da restauração, é uma situação um bocadinho mais difícil, é uma situação um bocadinho difícil, até porque, tal como a Vânia reforçou, existem estabelecimentos de grandes dimensões, mas a maioria, ou muitos dos estabelecimentos são de pequena dimensão. Logo aí a questão do distanciamento social vai ser um problema. Aquilo que é recomendado atualmente é a questão da capacidade de ser reduzida a 1/3, manter a distância de segurança entre clientes. No caso de ser feito o serviço no restaurante, e atenção que esta primeira fase ainda não se sabe muito bem como é que isso vai funcionar, se vamos manter-nos nos moldes do takeaway ou do delivery, das entregas, ou se vamos passar a ter já as mesas ou o serviço de mesas. Isso ainda é uma coisa que está a ser tratada. De qualquer forma, é importante sempre manter a questão do distanciamento entre clientes e entre colaboradores. Uma das questões que nos tem chegado mais é se a viseira é substituto da máscara, por exemplo. E não, a viseira poderá ser um complemento de proteção. Claro que as duas coisas serão melhores em conjunto, porque a máscara se calhar é mais uma proteção de mim para os outros e a viseira mais dos outros para mim. Aquilo que aconselharíamos era colaboradores que estiverem em contacto direto com o público usarem estas duas opções, porque vão estar mais salvaguardados e vão também estar a proteger o cliente.
Ainda na questão da restauração e, se calhar, para todas as outras atividades, dar primazia aos pagamentos sem contacto. Dar primazia aos pagamentos por multibanco, contactless, MBWay. Temos que nos adaptar a estas novas formas. Acredito que, se calhar, quem está a ver possa ter negócios que provavelmente até nem utilizavam multibanco, mas temos que nos adaptar. Se usarem um terminal multibanco, apesar de não haver contacto pessoa a pessoa, é importante que a seguir a cada pagamento seja feita uma desinfecção do terminal com uma solução alcoólica, também para prevenir algum contágio. Perfeito. Diz-me uma coisa, ao nível do fardamento, há indicações para isso? Nós vemos que ouvimos agora uma série de termos novos, especialmente até na prática médica, que são as batas descartáveis. Isto deve entrar também na dinâmica, digamos assim, empresarial. Eu no restaurante vou ter uma bata descartável. Tem sentido isto? A questão é, uma coisa que é importante reter, antes de existir Covid ou qualquer outro tipo de vírus que agora esteja mais, infelizmente está mais falado, as regras de higiene já são uma primazia que deve-se ter atenção nos restaurantes. E já existem regras de boas práticas que devem ser cumpridas. Obviamente que nesta situação as regras devem ser ainda mais restritas e ainda mais, como é que eu hei de dizer, ainda mais apertadas, ok? Então, aquilo que é aconselhado, que já era aconselhado antes, mas agora reforço que deve ser feito, é toda a roupa que os colaboradores tragam da rua não deve ser utilizada no interior do estabelecimento. Haver um fardamento específico para o local de trabalho e o mesmo deve ser mantido no local de trabalho. Aquilo que talvez será aconselhável, pelo menos agora numa primeira fase, e eu acho que seria importante, é que não sejam os colaboradores a levar a sua farda para casa para proceder à higienização da mesma. Se calhar agora seria importante concentrarem a roupa no estabelecimento e ser enviada para uma lavandaria ou uma máquina mais industrial que permita a lavagem a alta temperatura. Pronto, eu acho que seria agora... Sim, desculpe interromper. Tanto na restauração como em todo o tipo de atividades que tenham o uso de farda. Portanto, é recomendável nesta fase que qualquer atividade que nesta altura utilize fardamento, que ele seja utilizado excepcionalmente para a prática e que essa lavagem seja feita em lavandaria industrial e não levar esse equipamento para casa. Exatamente, porque muitas... sim. Não sei. A mesma situação para a questão O mesmo se aplica para o contexto industrial. As fardas no contexto industrial devem de ficar no local de trabalho e não seguirem para casa. Isto porque pode... Como quiser. Força. Está tudo. Pronto. É só para reforçar também esta parte, porque grande parte das indústrias... Peço desculpa, estou muito rápida. Grande parte das indústrias que faz parte do leque de clientes da Central Med continuam todos a trabalhar, se bem que a Meigás, e tem sido uma das questões que me tem sido sempre colocada, é a questão do fardamento e das tomas de banho nas unidades industriais. Isso deve ser sempre feito para não haver o perigo de contaminação cruzada que depois pode chegar à casa de cada um. Pronto, desculpa. Sim, no meu caso, e falando não só de restauração, mas também padarias, pastelarias, que normalmente são as atividades em termos da área alimentar que possuem balneários e têm a possibilidade dos trabalhadores tomarem banho no local de trabalho, eu acho que essa será sempre uma vantagem. Tentar ao máximo que aquilo que é feito no estabelecimento seja mantido lá, ou seja, os trabalhadores acabam o seu dia, tomam banho no local de trabalho, vestem a sua roupa e vão embora. Pronto, lá está, nas situações que seja possível. Nos restantes casos, eu acho que numa primeira fase seria importante essa questão de o fardamento ser lavado de forma mais industrial e a uma temperatura superior. Perfeito. Como disseste, neste momento os restaurantes estão aqui a ser testados numa dinâmica nova, não é? Da entrega, sim. Do takeaway. Queria-te fazer duas perguntas, ou pôr dois cenários. Se especificamente nesta realidade do takeaway e do delivery, se há algumas recomendações que nós podemos deixar aos nossos clientes, lá está. Temos aqui temas altamente polémicos, depois o Dr. João Jesus vai abordar, que é a máscara, a luva e pronto, há aqui uma série de debates que todos nós somos médicos de bancada, como eu costumo dizer hoje em dia,
Mas aqui, ou seja, conselhos práticos para a questão do takeaway delivery, não é? Todos nós estamos a receber comida em casa e ficamos um bocadinho a pensar como é que ela está a ser manipulada. E segundo, nós sabemos que existem associações da área mesmo da restauração que estão a produzir também alguma documentação em conjunto com as autoridades competentes. Posso já mesmo começar por aí. A Aresp no momento está a desenvolver um manual de boas práticas para estas reaberturas da restauração, do setor da restauração. Esse manual, assim que estiver na rua, também vamos dar o feedback aos nossos clientes e criar recomendações para a adoção de novas medidas. Falando na questão dos alimentos e das entregas e do takeaway. Então, o takeaway, à partida, e segundo o takeaway, será só o cliente não comer no estabelecimento, passa à porta e recebe o produto. Sempre que possível, obviamente que aqui o correto seria ser sem contacto, mas é claro que é adaptável caso a caso. Aquilo que eu recomendaria é para o cliente que vai buscar a comida, o consumidor que vai buscar a comida, assim que chega a casa, descartar o saco onde é feito o transporte e proceder à higienização das mãos. Atenção que até agora não há evidência que o vírus se passe através dos alimentos em si, mas temos que ter em conta que pode passar através das superfícies, seja uma embalagem, um saco, a forma de transporte. Por isso há que ter isso em atenção. Por isso, pela comida em si poderá não haver problema, mas poderá haver alguma fonte de contaminação pela própria embalagem. Se a pessoa pode não estar diagnosticada, mas se tossir, espirrar, não tiver os devidos cuidados de higiene para cima da embalagem, poderá haver algum tipo de problema. Claro que eu não quero causar alarmismo, mas é só para as pessoas terem atenção que isto pode acontecer. Na questão das entregas, geralmente as entregas estão a ser feitas através de plataformas, na maioria dos casos, as plataformas que já conhecemos, Glovo, os Ubers, não querendo fazer publicidade, se calhar não devia. Obviamente que aí o cliente final não tem muita forma de controlar, o nosso cliente, o restaurante, também não, porque não é a entrega feita por ele, e as recomendações eu acho que se mantêm as mesmas. Descartar tudo o que seja embalagens exteriores e lavar muito bem as mãos. No caso da entrega ser feita pelo nosso cliente, pelo um estafeta do próprio estabelecimento, aí aquilo que é recomendado é fazer a desinfecção da caixa da mochila onde levam a comida, sempre de cliente para cliente, com uma solução de base alcoólica, a entrega ser feita sem contacto, ou seja, ou haver um telefonema, ou tocar a campainha e deixar a comida à porta, fecha a porta, a pessoa abre a porta e recolhe, novamente descartando embalagens exteriores. Uma coisa que é muito falada também é a questão das luvas. Pronto. As luvas são sempre um pau de dois bicos, digamos assim. Obviamente que são um meio de proteção, mas usadas de forma incorreta poderão ser um meio de transmissão. E mesmo antes do Covid, nós víamos muito essa situação a acontecer, porque muitas vezes nós, estando de luvas, temos uma falsa sensação de segurança e acabamos por mexer em mais coisas sem ter tanta noção. Porque, dando um exemplo mais prático, nós se estivermos de luvas e mexermos num caixote de lixo ou no dinheiro, não vamos sentir as nossas mãos sujas. E se estivermos sem elas, vamos se calhar lembrar-nos que temos de as lavar. Pronto. De qualquer forma, as luvas sim são recomendadas, mas com alguns cuidados. Nomeadamente, sempre que se utilizar as luvas, devem ser para uma tarefa específica, não andar de tarefa em tarefa com as mesmas, descartá-las e higienizar as mãos antes e depois da sua utilização. Sobretudo, elas serem, e como ainda há pouco estive a conversar com o Dr. João, elas serem um chamativo, porque como é uma cor diferente, se calhar lembrar-nos que não podemos tocar na cara com elas. A partir do momento que estamos a levantar as mãos para ir tocar na cara, vemos uma cor diferente e poderá ser uma chamada de atenção para isso. Uma coisa que eu queria deixar bem clara é: usar as mesmas luvas o dia todo não está a proteger nada nem ninguém. Nem a pele. Nem a nós próprios, nem a pele. Por isso era isso que eu queria deixar bem muito claro. Muito obrigado, Carolina. Acho que ficamos aqui com... Temos estado a ficar aqui esclarecidos aqui nas várias dimensões daquilo que é a nossa relação com o cliente. Eu queria aproveitar para relembrar que todas as questões, porque seria impossível
pela amplitude de clientes que nós temos e de áreas que temos, que o nosso cliente não ficar esclarecido e mesmo, porque não, outras pessoas que estejam a assistir a esta sessão que precisem da nossa ajuda, porque nós estamos cá para apoiar o nosso cliente, não só o atual como o futuro. Nós temos o nosso microsite covid19.centralmed.pt a funcionar com todas as informações o mais atuais possíveis, especialmente relativamente a estas informações vão sendo emanadas pelos organismos, e também temos o mail info.covid@centralmed.pt, onde tentamos, em tempo real, em tempo útil, responder a todas as questões que os nossos parceiros, os nossos clientes, nos vão colocando. Eu ia agora passar aqui para o Dr. João e vou pôr uma questão que até é minha pessoal e que tem a ver com um tema que eu não vejo a ser falado com a importância que devia, que é, nós todos estamos a ouvir falar de máscaras, todos nós hoje somos especialistas de máscaras, não é? Já sabemos das N95 e das... Quer dizer, antigamente íamos comprar uma máscara quando íamos pintar, hoje em dia podemos quase todos abrir um negócio de máscaras. Luvas também já percebemos imenso. Porquê é que não se fala tanto do álcool gel? Porquê é que não se fala tanto da desinfecção ou do álcool, ou de usarmos o álcool? Porque sempre que ouço estas conversas, é aí que acaba, ou seja, o truque é desinfetar, é lavar as mãos com álcool gel. Portanto, começava por aqui e obviamente, percorra à vontade os EPIs, os famosos EPIs, não é? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Pois realmente é um problema que nós temos hoje em dia. Determinadas coisas, mas não se vai, muitas vezes, especificamente às situações. Tem que ser. Bom, vou começar novamente, eu peço desculpa. Realmente é um problema que as pessoas podem falar muito sobre determinada coisa, mas especificamente a umas coisas não. Ou seja, realmente o álcool gel acima de determinada graduação, portanto acima dos 70 graus, pode e tem a capacidade de matar o vírus, mas na realidade há outras coisas até mais simples que o fazem, basta água com sabão, portanto. E daí realmente aquelas principais recomendações da DGS desde sempre, desde o início desta pandemia, que foi realmente a lavagem das mãos e inclusivamente depois a higienização das superfícies em que a gente toca. E não só aí, mas também nas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. E isto é uma situação que já foi referenciada ali pela Vânia e pela Carolina também. Muitas vezes pomos uma barreira e interpomos uma barreira nisso, com, naturalmente, a utilização das luvas. As máscaras também nos podem ajudar em contacto com as outras pessoas, somente o público. Ou seja, mas há sempre uma especificidade em relação à utilização de determinadas máscaras para determinadas tarefas, por assim dizer. Portanto, é natural, por exemplo, que numa unidade hospitalar em que eu tenho a certeza que vou estar em contacto com o vírus, aí tenho que ter as melhores garantias da melhor proteção necessária, portanto, e aí, a partir daí, utilizamos uma máscara FFP2, portanto, são aquela que me garante, ou N95, como estava a referir há bocadinho, e que me garante realmente que eu tenho uma proteção muito adequada nesse contexto em que tenho o vírus realmente presente. Noutras situações, posso utilizar uma FFP1, as vulgares máscaras cirúrgicas, por exemplo, em contacto com o vírus. Posso até utilizar uma máscara que ainda estamos à espera que realmente das autoridades competentes venha alguma informação em relação àquilo que foram chamadas as máscaras comunitárias, para, por exemplo, uma utilização comum, ou seja, para nós irmos a fazer as compras individualmente a um supermercado, por exemplo, ou irmos passear com o nosso animal de estimação, por exemplo. Portanto, essas são aquilo que nós recomendamos hoje em dia. Na realidade, uma máscara FFP1 deve ser utilizada, por exemplo, se eu tenho uma grande exposição a muito público, por exemplo, imagino que estou num balcão aí que não tenho, por exemplo, a possibilidade de pôr um plexiglass à minha frente, então aí devo utilizar. Também deve-se referir a uma situação engraçada, é que aquelas máscaras têm uma duração para ser utilizadas. Portanto, infelizmente, elas são descartáveis e devem ser trocadas a cada 4 horas, as vulgares máscaras cirúrgicas, por exemplo. No entanto, por exemplo, eu devo-me recordar de uma situação engraçada, que há uma série de outras tarefas que estão a ser desempenhadas e que necessitam de outro tipo de máscaras. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um pintor que está a fazer a sua pintura na construção civil e que naturalmente até pode precisar de uma máscara mais, digamos, potente nesse aspecto, porque está a trabalhar com um solvente orgânico. Para isso há máscaras específicas. Estamos só a falar destas máscaras
PPF2, FFP2 e FFP1 ao fim e ao cabo, e estas máscaras ditas comunitárias que eventualmente vamos ter agora nesta altura. Penso que é preciso adequar aquilo que utilizamos àquilo que vamos fazer. Muito bem. Já ficámos aqui com um mini curso de máscaras. Diga uma coisa, eu também tenho visto que há setores que não pararam, não é? Há setores que, por exemplo, a construção civil não parou, e lá está, dentro dos EPIs, é um bocadinho como a restauração que estávamos a falar há pouco, eles já tinham a sua gama de equipamentos de proteção. Deverá haver aqui deve haver uma preocupação acrescida. Ou seja, se pudesse dar um conjunto de medidas que, imagine, nós também temos visto a medição de febre à entrada de estabelecimentos, quer dizer, o que é que nós podemos aqui considerar? É uma tentativa de salvaguardar realmente se existe um ambiente de trabalho que seja adequado para todos. Portanto, nesse aspecto, eu posso realmente tentar medir, se o trabalhador me autorizar a fazê-lo, a temperatura antes da entrada no sítio de trabalho, basicamente, ou inclusive posso pedir ao trabalhador que o faça ainda em casa. Caso tenha, por exemplo, febre em casa, naturalmente que não vai e deve telefonar para a linha de saúde SNS 24. Caso, por exemplo, comece com febre, por exemplo, no local de trabalho, aí deve-se adequar realmente, seguindo, ao fim e ao cabo, o plano de contingência em relação àquela unidade, ao fim e ao cabo, específica de trabalho. Portanto, aqui o problema, na realidade, tem a ver com como é que eu vou fazer com que as pessoas se recordem que esta higienização das mãos, que o distanciamento social deve-se e vai-se continuar a manter. Portanto, isso é que é o mais importante, eventualmente. Portanto, todas estas medidas de higiene individual de cada um de nós devem-se manter. Especificamente em relação ainda à construção civil, como estava a dizer. Portanto, para além realmente dos equipamentos todos de proteção individual que eles têm que utilizar no decurso das suas tarefas que fazem no seu dia-a-dia. Por exemplo, na ida para uma obra ou para um estaleiro, poderá-se medir, por exemplo, a temperatura à entrada. Portanto, e nessas situações, então, é mais uma medida para salvaguardar aqueles que lá trabalham já. Okay? Muito bem. Nós também temos recebido dos nossos clientes um conjunto de questões relativamente aos testes. Sabemos que há diversos tipos de testes e os testes neste momento, lá está outra vez, pelo que também vamos ouvir na opinião pública, existe aqui alguma confusão. Por exemplo, se eu na minha empresa, para admitir os meus colaboradores, eu deveria testá-los antes de iniciar o processo de trabalho, quer dizer, existem aqui uma série de questões sobre isto. Qual é a sua visão? Voltando um bocadinho atrás e falando um bocadinho sobre os testes em si. Existem essencialmente dois tipos de testes. Um teste, que é aquele que é utilizado pelo Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, que é, nós vamos tentar determinar se existe ou não vírus dentro de nós. É aquilo que é vulgado o teste de Zaragatua, ao fim e ao cabo, portanto é o teste de antigênio, para ser mais específico. Esse teste determina realmente se eu tenho presença de vírus dentro do nosso organismo. Existe o outro tipo de teste, o teste serológico, em que vai-me tentar medir se eu tenho já alguma imunidade contra o vírus. O que acontece, na realidade, é que há alguns tempos que ainda não sabemos especificamente em relação à doença. Ou seja, existe, por exemplo, uns períodos de janela que podem ir de entre 2 a 4 dias consoante a doença. Há muitas doenças que a gente já sabe isto muito bem, diga-se de passagem, porque já convivemos com elas há mais de 200 ou 300 anos. Esta, especificamente, infelizmente, é relativamente nova. Portanto, há coisas que nós ainda não, à luz dos conhecimentos atuais, não temos ainda esse conhecimento. Portanto, o que é que isso significa? Significa que, por exemplo, eu perante uma situação de suspeita, então aí devo realmente fazer um teste de presença de vírus ou não. É aquilo que se faz atualmente pelo Sistema Nacional de Saúde. Se eu quiser ter a certeza, por exemplo, e eventualmente daqui a alguns meses isso poderá ser implementado em todo o nosso território nacional, a utilização destes testes ditos sorológicos, portanto testes rápidos até, portanto são feitos com uma gotícula de sangue e permite muito rapidamente tentar perceber se a pessoa já esteve ou não esteve em contacto com o vírus. Portanto, é uma situação que depois pode ser utilizada até sob o ponto de vista epidemiológico a longo prazo. Em termos da empresa em si, é claro que as empresas podem ser e podem querer fazer esses testes. O problema depois está em relação ao resultado dos testes. O que é que eu vou fazer perante um resultado positivo? O que é que eu vou fazer perante um resultado negativo? Tendo em conta também que existem estes períodos de janela que nós
tendo um teste negativo ou positivo, muitas vezes não nos diz se a pessoa está infectante ou não, ou seja, a possibilidade de contagiar outros ou não. Portanto, são todas situações que neste momento ainda estão um bocadinho no ar e que não há nenhuma forma de dizer que se deva ou não deva fazer, porque à luz do conhecimento atual ainda não conseguimos responder. Diga-se de passagem. Muito bem, perfeito. E temos aqui outras questões que eu ia lhe pedir para partilhar um bocadinho com a Vânia, que tem a ver, e penso que a Carolina também pode ter aqui alguma coisa a acrescentar, que tem a ver com aquilo que é os sistemas a vácuo ou de ar-condicionado. Nós também temos recebido, a Filipa tratou aqui uma série de questões relacionadas com isto, da circulação, qual é o potencial de propagar o vírus, ou de potenciar a propagação do vírus. Portanto, ia pedir ao doutor para começar a explicação mais clínica e depois a Vânia para dizer como é que nós podemos ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes a mitigar esta questão. Muito bem, sob o ponto de vista da circulação do ar, às vezes é um bocadinho ambíguo, porque a gente pode pensar da seguinte maneira. Muito bem, eu estou, por exemplo, imagino num gabinete com 2 pessoas em que eu estou a observar uma pessoa. Se eu não tiver um ar circulante aí, eu vou manter aí alguma coisa se a pessoa me puder transmitir. Se eu tiver alguma coisa que me faça a circulação do ar e que essencialmente me faça baixar a umidade relativa, eu até posso garantir que não haja tanto contágio. Portanto, e isto também se aplica inclusivamente à utilização das máscaras. Mesmo as máscaras cirúrgicas, mesmo as P2, como a gente estava a falar há bocadinho, a partir do momento que elas estão molhadas ou que estão úmidas, devem ser imediatamente substituídas. Portanto, esse é um dos problemas. Portanto, eu preferia sempre que houvesse realmente alguma circulação do ar, desde que seja feito através de equipamentos já próprios para isso, os nossos fogares estacionados, que têm realmente a capacidade de fazer essa recirculação do ar. E que em muitos casos até têm filtros, não é? Filtros já estão próprios já para isso. Já estão um bocadinho preparados para isso. Eu Vânia, porque ela sabe de certeza melhor do que eu qual é que são os filtros. O seu raciocínio está correto, porque não existe ainda muita literatura sobre essa matéria. Portanto, prevalecer sempre a ventilação, nem que seja natural do espaço, que é o fundamental, é a ventilação constante do espaço. Quando não é possível, quando só existe uma ventilação mecânica, não apostar na recirculação do ar, mas sim uma entrada de ar novo e uma saída de ar sujo. A recirculação do ar aqui não é de todo recomendado. Não. Portanto, se pudermos abrir uma janela, se pudermos abrir uma porta, ter constantemente a ventilação natural é o que deve prevalecer. Muito bem, perfeito. Não sei se a Filipa quer acrescentar qualquer coisa sobre esta matéria, ou a Carolina, na questão da restauração, se há alguma especificidade aqui. Na questão do ar-condicionado, vai muito encontrar aquilo que a Vânia falou. O objetivo aqui é haver uma circulação de ar, mas lá está ar novo, ar sujo, digamos assim. Sempre que há essa possibilidade, obviamente que deve ser feita. Agora não há, e lá está, como eu disse ainda há bocadinho, não há nenhuma situação específica agora decretada por causa desta situação. Há sim que ter atenção, que também é uma coisa importante, ar-condicionado, as manutenções dos filtros. Exatamente, ou seja, o filtro pode ser a solução para... Pode ser a solução e tem que se fazer uma manutenção correta, ou seja, não serve de nada ter um ar-condicionado com filtro se o filtro não é trocado há 10 anos. Exatamente, já não filtra nada, é um bocadinho como as máscaras, não é? Perde o efeito. Exatamente. Uma questão também que eu penso que poderá começar até pela Filipa a resposta, nós temos muitos clientes que têm estabelecimentos de educação para crianças, creches, vulgarmente creches, escolas para os mais pequenos. Também sabemos que a intenção, ou pelo menos por aquilo que vamos ouvindo, é a intenção do Governo que as crianças voltem um bocadinho aos seus estabelecimentos escolares, até para libertar os pais para o retorno ao trabalho, digamos assim, e, portanto, as próprias creches também têm aqui uma série de dinâmicas específicas. As creches vão ter um grande desafio. Primeiramente, dizer que aquilo que nós temos ouvido estamos a falar de creches, portanto, estamos a falar de crianças dos 0 aos 3 anos. Portanto, depois, a partir dos 3 anos, nós estamos a falar de uma fase pré-escolar e, portanto, não está neste momento, pelo menos, segundo ouvimos o Primeiro-Ministro dizer, não está neste momento prevista a questão do pré-escolar, mas sim das creches.
quando isso acontecer, vão ter que ser enormes desafios, obviamente, estamos a falar de crianças muito pequenas, e, portanto, a lei, neste momento, já obriga a, pelo menos, a existência do educador e do auxiliar de educação. Não sei se, nesta fase, se haverá um número maior de pessoas que possa participar nesse processo por sala, mas há uma série de recomendações a ter em consideração, nomeadamente na entrega das crianças. Portanto, quando se fazem a entrega das crianças, devem-se estipular ou horários por sala, ou não permitir a entrada de mais do que uma ou duas crianças ao mesmo tempo. Sei que custará muito aos pais, principalmente nesta altura em que tiveram este tempo todo com as crianças em casa, mas era de todo aconselhável que os pais não entrassem dentro do estabelecimento escolar. E depois, dentro da própria sala, ter atenção nos utensílios que são manuseados pelas crianças. Reduzir ao máximo o número de brinquedos que as crianças possam ter, privilegiar sempre que possível, e agora que o tempo está melhor, privilegiar as brincadeiras ao ar livre. Os brinquedos a utilizar, por favor, utilizem brinquedos laváveis, principalmente que possam ser laváveis a altas temperaturas. E depois há todas as questões da higienização das próprias crianças e da higienização dos refeitórios que se tem que ter em consideração. E também o facto de não mantermos todas as crianças ao mesmo tempo no refeitório ou na sala de refeições. Carolina, queres explanar mais esta situação? Eu acho que nesse sentido, tanto como funcionará a distância social ou a limitação de número de clientes num estabelecimento comum, numa creche vamos ter que tentar adaptar ligeiramente, ou seja, tentar que os horários das refeições sejam mais compartilhados. Se calhar de antes tínhamos um almoço do primeira turma às 11h30, o segundo ao meio-dia, se calhar agora uma turma terá que ser dividida em 2 partes ou em 3 partes. Não só para garantir o mínimo de pessoas possível dentro do mesmo espaço, como também para garantir que a auxiliar ou os auxiliares que estão a tratar de servir o almoço às crianças conseguem estar mais focadas num número limitado de crianças. Porque será complicado com crianças mais pequeninas dizer só não toques aí ou fica quieta e ela ficar, não é? É preciso que o auxiliar tenha algum contacto com a criança. E será mais difícil se existirem 10 para uma auxiliar do que se existirem 2 ou 3. Mais uma vez aqui reforço a higiene das mãos com bastante frequência. Se calhar aqui será oportuno, no serviço de refeições, ter um álcool gel, uma solução desinfetante na mesa para auxiliar, não podendo lavar as mãos com a frequência que seria desejado, passar o desinfetante. E aqui também ressalvo a questão das luvas. Caso usem luvas, tenham atenção à utilização das mesmas. Lá está, porque não serve nada termos as mesmas e contactarmos com todas as crianças do berçário. Eu até tenho visto uma coisa melhor, que é, por que não limpar as luvas também com álcool gel? Ou seja, se eu estou a usar luvas, não tem esse efeito também? Eu vejo isso. Não necessariamente, então, porque é assim, a solução desinfetante, e corrija-me se estou errada, doutor, a solução desinfetante que utilizamos para lavar as mãos é apropriada para o contacto com a pele. A sua ação em superfícies ou em materiais que não sejam a nossa pele poderá não ser tão eficaz. Por exemplo, aquilo que também temos ouvido, para desinfetar uma superfície, se calhar poderá não ser um álcool gel para a pele tão aconselhado como, se calhar, a solução de álcool a 70%. Pronto. Por isso, o desinfetar as luvas poderá não ser tão adequado como o desinfetar as mãos, porque o produto poderá não ter a mesma ação. Perfeito. Outra... Está validado. Está validado. Nós tivemos aqui uma preocupação muito grande em tentar dar uma resposta o mais global possível e detalhada aos problemas dos nossos clientes. Volto a reforçar que estamos disponíveis e, aliás, estamos muito motivados para, em conjunto com os nossos clientes, preparar o regresso ao trabalho. Ou seja, nós queremos que estejam sem cerimónias e muito à vontade para contar connosco naquilo que são as questões que são muito práticas que vos vão aparecer e que, evidentemente, que por maior que sejam os esforços das autoridades competentes, será impossível ter todas as respostas atempadamente para todos os setores de atividade. Portanto, contem connosco e com o nosso expertise para tentar, nas vossas áreas de negócio, apoiar-vos o máximo possível. Eu queria voltar a devolver a palavra à Filipa, que, como digo, tem sido aqui um bocadinho a porta-voz do Covid-19
da combate, não da divulgação, mas do combate internamente, porque certamente que ela terá aqui questões mais, digamos assim, mais práticas ou mais pequenas que nos têm sido colocadas e que queiras Sim, só queria, no fundo, fazer aqui um remate final a toda esta situação. Portanto, voltar a chamar a atenção para a importância dos planos de contingência. É muito importante que as empresas, antes que abram portas, tenham implementados os seus planos de contingência, que os trabalhadores tenham conhecimento e que sejam parte ativa nesta implementação dos planos de contingência. Deixa-me perguntar-te, nós podemos ajudar os nossos Podemos clientes ajudar a elaborar, inclusivamente, mesmo antes do início do estado de pandemia, nós já tínhamos criado o microsite, como falei há pouco. O microsite tem um conjunto de documentação, tem um documento que se chama Orientações e Recomendações Gerais, que tem basicamente uma estrutura, uma minuta de um plano de contingência. Obviamente que cada plano de contingência tem que ser adaptado a cada setor de atividade e, portanto, nós, enquanto Serviço de Saúde Ocupacional, estaremos completamente disponíveis para ajudar complementarmente nessa implementação e nessa concretização. Dizer também que é muito importante que continuamente se façam ações de sensibilização, nomeadamente na higienização das mãos, da etiqueta respiratória, do distanciamento social. Isto está sempre a ser falado. O facto de ser falado pode começar a ser banalizado e, portanto, temos que fazer exatamente o contrário, que é não cair na banalização dos assuntos. E, portanto, é muito importante que estas questões sejam faladas nas organizações. Por exemplo, criem listas de comportamentos seguros. Podem passar essas listas de comportamentos seguros aos vossos colaboradores. Listas simples, com frases fáceis, apelativas, pela positiva, não pela negativa, mas pela positiva. Listas em que as pessoas saibam concretamente que aquele é um comportamento seguro que pode ser adotado. Da mesma maneira, podem criar linhas limite, ou seja, até onde é que o meu comportamento é um comportamento correto, a partir de onde é que este comportamento deixa de ser um comportamento correto e passa a ser um comportamento que pode potenciar o contágio. E, portanto, quando a organização vê que há um conjunto de colaboradores que estão a ultrapassar esta linha limite, revejam aquilo que têm implementado, vejam se o podem fazer de outra forma, vejam se podem ter outras estratégias. E nós, obviamente, que estaremos aqui, como sempre, para ajudar naquilo que for necessário na área da saúde e da segurança dos trabalhadores, que é aquilo que se pretende. Mais uma vez, obrigado a este painel fantástico, que eu acho que conseguiu, pelo menos às minhas questões, que não eram fáceis, ajudar-me imenso. Eu queria também sublinhar que nós, a nível da formação, estamos a fazer uma transformação, tanto nós como a sociedade, para adotar para a camada digital aquilo que são as nossas ações de formação. Penso que temos já umas ofertas muito interessantes, até lá está, para os setores que ainda não podem ou que não poderão em tempo útil voltar aos seus postos de trabalho, para aproveitarem este tempo para investir na sua formação. Portanto, visitar o nosso website, visitar aquilo que são as nossas redes sociais, onde estamos a anunciar estas ações com muita regularidade. E, evidentemente, reforçar também isto, estejam à vontade, a Centralmed está muito atenta àquilo que são as necessidades dos seus clientes, para gerar novas ações de formação, para gerar nova informação e para, se for caso disso, e se gostaram desta sessão, para fazer uma nova sessão, para vos ajudar naquilo que nós pudermos. Estamos cá para ajudar e muito obrigado por terem assistido a esta sessão connosco. Muito obrigado.